Boa tarde, gente. Meu nome é Maria Eduarda Santos. Sou Yasmin. E a gente vai falar sobre a Política Nacional de Humanização no SUS. A política de humanização, ela foi estabelecida lá em 2004. Só que antes de ser estabelecida, já vinham tendo um debate sobre a importância de haver algo nesse sentido para humanização do paciente, né? Então, muitos pacientes, eles relatavam que, tipo assim, eles meio que se enxergavam como só a doença em si, porque era assim que os profissionais tratavam eles, apenas olhando para a doença deles, olhando para a patologia deles. Então, isso era uma coisa muito característica, né, do modelo biomédico. Então, a partir da criação dessa política, né, que hoje é conhecida como Humaniza SUS, essa coisa toda foi mudando, né? Então, o paciente começou a ser melhor atendido, a comunicação foi melhorando, começou a ser olhado para a subjetividade do paciente, começou a ser olhado ele de uma maneira mais integral, e com isso as coisas foram melhorando e hoje a gente ainda vive esse processo, na verdade. Essa política ela é norteada por 3 princípios: a transversalidade, indissociabilidade e o protagonismo. A transversalidade, ela abre ali a margem para a construção ali das equipes multiprofissionais. Então, ver como que a profissão, né, dessas pessoas, como que a especialidade de cada um pode se envolver entre si, pode conversar entre si, para poder atender aquele indivíduo, né? Então, como que a psicologia, junto com a medicina, junto com a enfermagem, a nutrição, a fisioterapia, pode se relacionar para atender a necessidade daquela pessoa de forma integral e fazer ela se sentir vista e acolhida. A indissociabilidade vai trazer ali a visão de que é indispensável, é inseparável a gestão e a atenção. Então, é entender que a gestão, ela tem um papel ali ímpar na parte da atenção, em como ela vai impactar essa comunicação em saúde, como que ela vai impactar a forma como esse profissional vai tratar esse paciente. Porque concorda que, tipo assim, se você tem uma pessoa ali no poder que ela não se importa com nada daquilo que está sendo tratado, aquilo não vai ser bem estruturado, aquilo não vai ser levado como uma prioridade, nada daquilo vai funcionar. Mas se eu tenho uma gestão que olha com cuidado para aquelas pessoas que estão ali atendendo, para aquelas pessoas que estão sendo atendidas, isso vai trazer um maior nível de conscientização, participação, trabalho coletivo e tudo mais. E o terceiro ponto é o protagonismo, né? Então, entender como que tanto o indivíduo é essencial para esse processo, mas também como que o profissional ele tem que ser valorizado também dentro dessa rede de atenção do SUS, e como que cada um tem o seu processo de autonomia dentro dessa relação. E o enfermeiro, claro, ele é uma pessoa ímpar nessa troca, visto que o enfermeiro está ali desde a atenção primária até o centro cirúrgico com aquele paciente. Então, ele vai ser alguém muito importante dentro dessa relação. Em relação à relevância dessa política, como eu falei, ela vai trazer uma desconstrução dessa organização hierárquica disfuncional, onde as pessoas têm essa concepção de que o enfermeiro e de que o médico é mais do que enfermeiro, ou de que o enfermeiro é mais que isso ou aquilo, e na verdade não, é entender que essas profissões todas vão se relacionar para atender a necessidade daquele que está ali buscando a ajuda. Vai ter um impacto muito importante na formação dos novos profissionais, né? Então, como eu abri a fala, lá na época de 2000 as pessoas reclamavam, falavam que elas só estavam sendo vistas como doença, mas a partir da implementação dessa política começou a ser falado sobre a importância da comunicação. Então, isso já foi mudando ali no próprio currículo dessas pessoas, né? Já foi implementando disciplinas, como a própria disciplina do professor, né? Falar sobre essas políticas, ou a disciplina do semestre passado, que falava sobre as ciências humanas e sociais. Então, tudo isso foi impactando na forma como esses novos profissionais estão sendo formados.
construção de um ambiente favorável para o usuário e para o profissional que nele atua. Então, como eu falei na parte do protagonismo, hoje em dia está visando, né, a construção de algo mais saudável, né, de não sobrecarregar esse profissional que está ali, entender que ele também é um indivíduo ali por trás daquela profissão que ele está atuando e também valorizar o paciente que está ali, né? E como o professor tinha falado antes, essa política vai ser uma base para todas as outras demais que vão vir enfim, é isso, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho do método que a gente usou para fazer o seminário. Ele foi desenvolvido a partir de um levantamento bibliográfico em ambiente virtual. A gente usou a BVS, a Biblioteca Virtual em Saúde, que a gente já tinha visto lá na disciplina de Introdução à Metodologia da Pesquisa, né? A professora Patrícia ensinou a gente como utilizar, como fazer pesquisa. E a gente usou o descritor de Política Nacional de Humanização do SUS. Nós escolhemos 2 artigos e nós cruzamos os dados entre eles para poder verificar se as informações neles estavam congruentes. Além disso, nós fizemos a pesquisa, discutimos sobre as leis, e sobre a lei, no caso, e as resoluções e portarias, e utilizamos também os tópicos que o professor forneceu para nortear nossa pesquisa. E, através disso, a gente chegou a discussões sobre a política e possíveis melhorias que podem ser feitas nela. Bom, a Madu já fez uma breve introdução sobre o que é PNH. A PNH, ela significa Política Nacional de Humanização, também conhecida como Humaniza SUS. Ela foi formulada a partir de 2003, e a versão final dela só surgiu em 2004, publicada pelo Ministério da Saúde. Ela veio como se fosse uma repaginação do Programa Nacional de Humanização e de Assistência Hospitalar, que vigorou entre 2000 e 2003. Ele era muito focado no ambiente hospitalar e não no sistema do SUS como um todo. A PNH não, ela é uma política ampla e transversal, e ela atravessa todas as instâncias. Então, desde a unidade básica de saúde até um setor de alta complexidade, como uma UTI. E ela opera tanto na atenção do paciente como na gestão dos serviços. Ela também direciona o seu olhar de maneira integrada para o usuário, para o trabalhador de saúde e para a gestão. E ela é baseada em 3 princípios. A transversalidade, ela deve estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. A indissociabilidade entre atenção e gestão, porque ela parte do entendimento que as práticas de cuidado e a forma de gerir, elas estão interligadas. Então, uma não pode estar desassociada da outra. Então, é tanto para qualificar o atendimento do usuário, quanto para transformar as relações de trabalho. E a construção e autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos. Ela estimula que todos os atores do processo eles assumam uma postura ativa, tanto os trabalhadores de saúde, né, ali no seu trabalho, quanto os usuários, para poder eles terem uma autonomia e um protagonismo no tratamento deles e terem noção que eles podem ser ativamente, como que eu vou dizer? Enfim, que eles têm uma postura ativa. Em 2025, a PNH ela virou um princípio do SUS. Ela foi transformada em um dever legal e obrigatório do Estado. Ela é a Lei 15.126, de 2025, foi sancionada no dia 28 de abril, e ela alterou a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080, de 1990, para incluir a atenção humanizada como 16º princípio oficial do SUS. O objetivo foi transformar diretrizes éticas em dever legal de atendimento empático e centrado na pessoa. Quem é favorecido por essa política? Essa política ela favorece a sociedade como um todo, tanto os usuários, quanto os trabalhadores de saúde, quanto a gestão. Nos usuários,
ela favorece com atendimento acolhedor, resolutivo, baseado em critérios de risco. Por exemplo, um paciente vai chegar numa unidade de pronto atendimento. Sempre tem aquele primeiro contato. Eles vão fazer sua ficha e depois você vai ser chamado para uma consulta com a enfermagem para fazer a classificação de risco. Isso é um atendimento acolhedor. Você não vai tratar o paciente só por ordem de chegada. Não, você vai ver se tem mais alguma necessidade ali que possa tornar aquele atendimento, fazer que aquele atendimento tenha mais equidade, se adeque à realidade daquele paciente. Para os trabalhadores da saúde, tem a valorização do ambiente de trabalho. Ele não vai só cumprir ordens, ele não vai só ali ficar centrado no trabalho, no dever, no que ele tem que fazer. Não, ele vai ter autonomia para poder pensar e tomar decisões também junto com a gestão. E beneficia a gestão também, porque você vai ter uma cogestão e a gestão participativa, e a política vai apoiar os gestores oferecendo metodologias e estratégias para implementar mudanças sustentáveis nos modelos de atenção de gestão. De forma geral, a PNH ela oferece benefícios para a sociedade como um todo, como eu falei. Então, eu vou falar sobre a interseccionalidade na humanização do SUS. Então, eu gostaria de falar primeiro sobre o significado da palavra da interseccionalidade, porque eu só fui aprender sobre isso aqui, eu não tinha conhecimento sobre essa palavra antes. E a interseccionalidade é um conceito que descreve como diferentes fatores sociais e identitários, como raça, gênero, classe social, sexualidade e deficiência, que se cruzam e se sobrepõem. Isso é muito importante na área da humanização do SUS, porque, nem todo, dentro da nossa formação é ensinado a padronizar o cuidado como se fosse todo mundo a mesma pessoa, todo mundo tivesse as mesmas condições, mas é um pouco mais complexo que isso. Pode passar. Não. Enfim, a interseccionalidade reúne diversos marcadores sociais que interagem entre si, criando formas únicas que vão projetar casos de privilégio ou discriminação dentro da sociedade. Isso significa que você não pode abordar um paciente da mesma forma, por exemplo, um paciente que é atendido por rede pública, da mesma forma que você pode atender um paciente que é atendido pelo SUS, porque eles são de classes sociais diferentes, eles têm rotinas diferentes, você precisa saber como diversificar esse cuidado, porque às vezes o que vai funcionar para um não vai funcionar para outro, às vezes o que um tem acesso, o outro não vai ter. E isso dentro da política da humanização é muito importante, porque é essencial você ter conhecimento sobre esse cuidado, porque às vezes você está, por exemplo, dentro de um hospital onde você está atendendo os pacientes e aí você se depara com um paciente com uma anomalia completamente rara que você não sabe cuidar, você aprendeu isso no papel, você aprendeu isso nas aulas, mas chegando lá você não tem o preparo. E, sobre isso, falta também um pouco de a introdução desse tema nas áreas de ensino, porque nem em todo lugar você vê isso, não é em toda faculdade que tem essa matéria, por exemplo, não é em toda faculdade que fala sobre essas políticas, e muitas pessoas não têm acesso, muitas pessoas não conhecem sobre esse direito, né? Sobre você poder ir num lugar e você ser cuidado da maneira que você merece, da maneira que você precisa, sem ser julgado por isso, porque muita gente é julgada por isso, afinal, né? Eu tenho essa necessidade, por exemplo, do contexto religioso, por exemplo. A pessoa precisa usufruir de métodos da religião dela que ajudam ela a fé e tudo mais, e ela tem esse direito negado em algum estabelecimento por negligência, por não reconhecer que isso é um direito dela. Pode passar.
Aí, como eu estava falando um pouquinho antes, eu fui um pouquinho adiantada. A relação entre a interseccionalidade e a humanização começa quando essa política visualiza e considera as necessidades, subjetividade e interesse do sujeito, respeitando a individualidade, não tratando todos como um único cidadão, e sim como uma pessoa diversificada, uma pessoa que tem as próprias necessidades. A interseccionalidade e a humanização, então, se cruzam quando o cuidado não é padronizado, mas sim unânime. Isso contribui para um cuidado ético, acolhedor, individual e humanizado. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o processo de saúde e doença e como que isso se relaciona com a humanização, né? Então, assim, o processo de saúde e doença, ele foi algo que foi se intensificando ao longo da nossa evolução, né? Porque muito antigamente, as pessoas não tinham o nível de estresse e preocupação que elas têm nos dias atuais. As relações sociais eram diferentes, o vínculo com o trabalho da pessoa era diferente, pessoas não tinham essa autoexposição às telas e tal que elas têm hoje. Então, assim, o ritmo de vida, o estilo de vida dessas pessoas eram completamente diferentes. Então, assim, esses fatores que eu citei, eles vão se relacionar e eles vão ser atenuantes nesse processo saúde e doença, né? Então, como que a humanização ela vai se relacionar com esse processo, né? A humanização, ela vem quando o profissional que está ali atendendo, ele vai olhar para as características dessa pessoa, vai entender de onde essa pessoa vem, quais são os problemas que atravessam a vida dessa pessoa e entender que, tipo assim, se ela tem isso daqui, talvez ela não esteja doente, mas ou talvez esteja, entendeu? Entender, como ali a frase fala, que uma pessoa pode estar enferma mesmo sem apresentar qualquer doença, porque a doença ela não se trata só de uma patologia em si. O fato de você não estar bem não significa que você não está com alguma coisa em si, é algo mais subjetivo, né? Então, a humanização ela vai entrar nisso, quando o profissional, através da escuta ativa, do acolhimento desse indivíduo, do entendimento da subjetividade dele, vai achar formas de levar um tratamento, levar uma palavra para ele, adaptando a realidade dele. É sempre voltado para isso, sobre a adaptação de um cuidado à necessidade específica daquela pessoa. E isso vem rompendo completamente com o modelo biomédico, porque, como eu já falei, ele só focava na patologia daquela pessoa. Então, se a pessoa não estava ali com uma febre, né, que pode indicar uma infecção, se a pessoa não estava com uma ferida ali gigantesca por causa de uma diabetes, então ela não estava doente. Então vai para casa, descansa e bebe uma água que tá tudo bem. Como minimizar os efeitos desse processo de saúde e doença, né? Então é isso, criar mecanismos, né, através da conversa e do diálogo, buscar formas que se adaptem à rotina daquela pessoa para melhorar a qualidade de vida dela. Então, assim, eu trabalho tantas horas por dia, eu faço faculdade, eu trabalho, faço isso, cuido de casa, cuido da família. Como que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida? O profissional, através dos conhecimentos dele, da formação dele, vai buscar maneiras de fazer isso pelo paciente. Então, assim, indicar uma prática esportiva alternativa, falar métodos, sei lá, para fazer um artesanato, né, para poder cuidar ali da mente da pessoa, ter um tempo de qualidade para ela fugir um pouco daquela rotina maçante. Também buscar uma alimentação saudável. Exatamente, como que a alimentação daquela pessoa vai interferir ali na saúde dela também, enfim. E isso vai impactar, como eu já falei, na qualidade de vida e interfere ali na multidimensionalidade daquela pessoa, né? Então, é basicamente isso. Tá. E como que essa política é aplicada?
a gente vai ter o método de inclusão, os princípios norteadores e as diretrizes práticas. O método de inclusão você vai incluir trabalhadores, usuários e gestores na produção e na gestão do cuidado. Você vai ter o artifício de rodas de conversas em espaços coletivos para colocar as diferenças em contato e fazer debates necessários para reinventar os processos de trabalho. Vai ter o incentivo às redes e movimentos sociais e a mediação e gestão de conflitos gerados pela inclusão de diferentes visões. Os princípios norteadores. Vai ter a transversalidade. Como a PNH ela não é um programa isolado e ela tem que ser inserida em todas as políticas e programas do SUS, você vai promover uma comunicação diferente e especializada para ir auxiliar esse usuário para conhecer um pouco mais do sistema, para reduzir aquela relação de poder hierarquizada, né? Muito... Na insaciabilidade entre a atenção e a gestão, você vai aplicar garantindo que os trabalhadores e usuários eles conheçam o funcionamento da gestão e também participem das decisões. Enquanto também os usuários e sua família eles vão se corresponsabilizar sobre o tratamento de saúde daquele paciente. O protagonismo, corresponsabilidade e autonomia vai reconhecer que as mudanças ocorrem quando você valoriza o papel de cada sujeito, do usuário, do trabalhador de saúde, da gestão, enfim. E as diretrizes e dispositivos práticos, como isso vai ser realizado? No acolhimento, geralmente é o enfermeiro que faz esse primeiro acolhimento, né? Com o paciente, você vai fazer uma escuta qualificada, você vai dar respostas resolutivas às necessidades daquele usuário e você vai articular redes internas e externas de atendimento. A gestão participativa e a cogestão. Você vai fazer criação de espaços coletivos de gestão para pactuações conjuntas e a ambiência. A ambiência é muito importante, porque você vai ter o trabalhador de saúde num espaço de trabalho saudável, que você tem voz ativa, que você vai poder participar das decisões. Isso é muito importante para valorizar também o trabalhador de saúde e também para auxiliar a gestão. Também tem a clínica ampliada e compartilhada e a defesa dos direitos dos usuários. Você tem que garantir que aquele cidadão vai conhecer os seus direitos e que ele vai ter acesso a um atendimento de qualidade. Então, como que o... Então, como que o enfermeiro vai ser presente, vai atuar, se relacionar com essa política, né? Como eu já citei aqui antes, o enfermeiro ele se relaciona com as outras profissões da área da saúde, seja medicina, nutrição, psicologia, para poder melhor atender esse paciente. Então, ele tem um papel essencial como um trabalhador e agente ativo ali no SUS. Então, um dos pontos é ele ter uma coprodução do espaço de saúde, né, uma ambiência. Então, como que ele vai se relacionar com essas outras profissões para criar um ambiente saudável de trabalho para ele, como que através desse ambiente saudável eles vão construir pontes, vão construir coisas para melhor atender aqueles que estão sendo assistidos por eles, né? E assim, às vezes é meio complicado, porque como a gente já bem sabe, tem toda essa questão que, tipo, a medicina supra-sumo ali é o mais. Então, assim, entender que não, né? Cada um tem a sua coparticipação ali. Então, assim, pode gerar embates, mas é entender que cada um tem a sua importância ali dentro desse processo. Também vai ter o protagonismo na prática do acolhimento, né? Como eu tinha falado anteriormente, o enfermeiro que geralmente faz esse primeiro acolhimento com o paciente. E é muito importante que
o enfermeiro adote essa escuta qualificada, o compromisso ético das respostas resolutivas, como eu tinha falado, desde a chegada desse paciente até a saída dele. E ele vai atuar avaliando os riscos e as necessidades do paciente, também considerando a cultura, né, os fatores psicossociais desse paciente e articulando redes internas e externas de serviço para garantir que a assistência tenha continuidade. Porque às vezes ele vai chegar ali numa unidade básica e vai precisar fazer um exame em um hospital de alta complexidade, ou vai precisar ser encaminhado para outras unidades de saúde. E o enfermeiro ele vai fazer esse papel. Então, assim, por meio de cursos, por meio da própria formação, ele passa o enfermeiro passa por processos de qualificação dessa técnica e dessa política, né? E por meio da prática ali na diária, seja no hospital, seja na unidade básica, ele atua como um apoiador, um amplificador dessa política da humanização. Então, ele realmente está sendo vivido na prática, né? E o enfermeiro, como a gente bem sabe, é conhecido por criar as coisas, né, gente? Porque a gente sabe que o ambiente do SUS, ele nem sempre é uma coisa assim meio complicada. A gente tem que literalmente usar o que a gente tem. Então, o enfermeiro ele está ali criando realmente novas realidades com os recursos disponíveis ali para ele dentro do SUS. Na atuação e na cogestão e tomada de decisão. A gente, de acordo com a política, né, os trabalhadores de saúde eles não devem ficar só naquela de obedecer ordens ou ficar só ali, tipo, naquela coisa engessada de só estar ali para cumprir ordens, só estar ali para fazer a medicação. Não, não é isso. Ele também é incentivado a se apropriar de como que funciona essa gestão e participar de espaços coletivos de cogestão. Então, essas rodas e espaços de decisão coletiva permitem que eles tenham voz ativa, eles possam analisar e reinventar os processos de trabalho do cotidiano deles. Então, agora a gente vai responder as perguntas que foram solicitadas. Eu fiquei com a primeira, que é: há falhas na criação dessa política no SUS? Assim como em muitos projetos, essa é uma ideia maravilhosa em que, por vezes, funciona melhor no papel do que na prática. Por que funciona melhor no papel do que na prática? Como que você vai usufruir de uma política, usufruir de um direito, se nem você sabe qual é esse direito, qual é essa política, se nem você tem acesso a essa política? Muitas pessoas que procuram o SUS, muitos pacientes, eles não têm acesso a essa informação porque não é muito divulgado mesmo. Nem todo mundo tem acesso ao conhecimento. E nem mesmo os próprios profissionais mesmo da área da saúde. Eu vou me usar como exemplo. Eu me formei no curso de técnico de enfermagem em 2004 e 2005. A gente teve, sim, uma matéria sobre política no SUS, mas foi bem vago. A gente não chegou a ter sobre isso. E quando a gente chegou no estágio, a gente se deparou com um público completamente diferente do que a gente se preparou para atender. Por exemplo, quando você está no curso e você vai ter as aulas práticas, você vai aprender a pegar uma punção intravenosa, você vai aprender o padrão, o ideal, o idealizado de como deveria ser. Mas quando você vai chegar lá, você se depara com uma pessoa obesa, você se depara com uma pessoa idosa, uma pessoa desidratada. E muitas das vezes você acaba até na prática sabendo lidar com isso, mas na teoria não. E também não é ensinado a forma como você vai abordar essa pessoa. Porque às vezes você precisa fazer uma prática diferente, você não sabe como conversar com ela, não sabe como atender essa pessoa. Você acaba fazendo uma negligência, você acaba fazendo uma violência sem ter a intenção, só pela ignorância de você não saber sobre essa política. Então, a principal falha nessa política é a falta de compartilhar ela mesma, a falta de divulgá-la. Há falhas na implementação dessa política no SUS? Então, essa política ela conta de maneira intrínseca com a congestão. Isso significa que
A pessoa que está na frente daquela gestão, naquele presente momento, define muito de como vai ocorrer essa humanização no SUS, e nem sempre esse indivíduo que está à frente dessa gestão, ele sabe ser empático, ou ele sabe fazer esse atendimento humanizado, sabe fazer essa escutativa. Então, isso atrapalha muito do que na hora dessa política ela ser implementada. Porque muitas das vezes a pessoa não vai ter a empatia necessária ou vai saber fazer a escutativa com o paciente. Isso vai atrapalhar muito na experiência do usuário e também na política ser implementada. Por último, há algo que possa ser modificado nessa política para a saúde das pessoas? E o que a gente conversou foi que, assim, para além dessa política, é mais sobre a forma de serviço ofertada, né, para esses profissionais que muitas vezes estão ali num ambiente degradante de trabalho, com condições bem precárias ou uma sobrecarga de trabalho muito grande, e isso aí acaba deixando eles apáticos àquela rotina, e por vezes isso faz eles esquecerem desses princípios que estão ali norteando a profissão, porque o cansaço é tão extremo que eles acabam tipo assim, eu tenho que fazer, mas deixa eu fazer aqui de qualquer jeito, porque é igual aquela frase, o feito é melhor do que perfeito, e aí eles acabam deixando algumas coisas passarem. E também em relação à própria educação e formação dos profissionais, né? Então, assim, o profissional em formação tem que entender a importância dessa política, buscar se aprimorar nela cada vez mais, aprender, mergulhar e tal, para que ele não venha terceirizar, né, a importância dela na prática, porque assim, tudo que a gente está vendo aqui na faculdade dessa pegada mais de humanização, dessa pegada mais social, é algo que vai ser completamente ímpar na atuação da nossa profissão. Então, esses foram os 2 pontos que a gente trouxe, né, sobre a sobrecarga e sobre a educação dessas pessoas. Sobre a conclusão, falar de modo resumido, essa política foi implementada a partir de 2024, foi decisiva para melhorar 2004, perdão. Foi decisiva para melhorar a qualidade de atendimento do SUS, considerando a humanização do paciente. Passou a ser discutida a partir dos anos 2000. Significa que ela não demorou muito para ser sancionada. Isso é muito bom, embora não tenha a devida divulgação que mereça. Enfrenta dificuldades até hoje em determinados recordes hospitalares em relação à valorização, seja do paciente ou do profissional, como eu falei, por eles não terem ciência dessa política. E o enfermeiro acompanhando de perto os pacientes tem um papel de extrema relevância para a execução dessa política, por isso é tão importante que nós, como futuros profissionais da saúde, precisamos nos atentar a esse tipo de política e saber tratar todos de forma de qualidade. É isso, pessoal. A Política Nacional de Humanização, implementada em 2004, nasceu da necessidade de melhorar a comunicação como um todo dentro da rede de atenção do SUS, trazendo conceitos como a transversalidade, indissociabilidade e protagonismo. Essa política atravessa questões como escutativa, autonomia do paciente e dos profissionais, importância da gerência na aplicação da política, formação dos novos profissionais, corresponsabilidade e outros. Bom dia, eu sou enfermeira Daniele Monteiro,
Atuo na área já há 10 anos, né? Sou formada pela a Universidade Anhanguera e também sou nutricionista, né? Sempre já atuo na área da saúde há mais de 20 anos, como nutrição e agora como enfermeira também. E tenho pós-graduação na área de unidade de família, né, do PSF, e atuo também na área de estética. E já estou há 8 anos atuando no posto de saúde, né, trabalhando no PSF, na unidade de saúde. Então, principalmente, eu trago muito comigo essa questão da humanização. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, com isso, eu tento aplicar essa política lá, que a gente tenta colocar os pacientes, familiares, né, e o profissional, né, como todo o contexto, desde a entrada dele, para a gente poder trazer como um cuidado, né, um cuidado mais humanizado, para a gente tentar ter esse vínculo, né, porque isso aí a gente tem muito essa questão e esse vínculo é bem duradouro, não é só ali uma consulta que ele vai fazer, mas a gente já fica bastante tempo com esse paciente, com essa família. Então, acho que o ponto principal, né, de partida é essa questão da humanização. A gente acolher e valorizar todas as necessidades desse paciente. Bom, a gente tem assim como o ponto positivo, a gente que a gente vai? Quando a gente tem um paciente que chega para gente, é, geralmente, assim, porque o PSF, a gente abrange o paciente como todo, o familiar, o paciente, então a gente não é um paciente como fosse uma emergência. A gente tem aquele paciente, a gente vai ter aquele cuidado dele ali e a assistência, a gente conhece a família, né? A gente passa a ter aquele elo ali muito por mais tempo, né? Então a gente tem que aproveitar e valorizar isso, porque desde o começo que você pega, acolhe aquele paciente, você faz aquela escuta, aquele cuidado, então você está o quê? Propiciando a saúde dele como um todo, uma atenção básica para que ele fique mais tempo saudável, né? Promover essa saúde primária. Então, essa questão desse primeiro atendimento, de ter humanização, de saber considerar todas as questões do familiar e do paciente, então isso é muito importante. O cuidado integral desse paciente, né? As histórias, as características emocional, social, tudo isso cultural de cada indivíduo para a gente poder ter, né, o cuidado, dali a gente dá o ponto de partida desse paciente. Então, para melhorar, a gente, por exemplo, você foi lá, né, viu a nossa unidade. A gente não tem uma unidade tão estruturada, né? Então, qual seria exatamente assim uma infraestrutura que a gente não é uma unidade própria, a gente é um local que depende muito ainda de, de incentivo do governo para a gente poder ter uma melhora, até mesmo um posto de saúde, né? Melhor. Com isso, a gente já ia ganhar muito em questão do atendimento ali de pacientes. Temos também a questão de capacitação dos profissionais, né, que poderia ter muito mais curso, que às vezes o Ministério libera algumas ações, mas às vezes não é suficiente para todas as unidades, né? Então, às vezes fica a desejar também. Materiais para não deixar faltar, por exemplo. Às vezes a gente precisa de materiais básicos que, infelizmente, às vezes a gente, né, pode ficar a desejar também não chegar naquela unidade e também a demanda, às vezes, é muito grande. A gente tenta, como atenção primária, desafogar as emergências, a UPA, né, os locais de emergência, atendendo, né, os nossos pacientes. Mas a demanda também ainda é muito grande.
Então, assim, com isso a gente ainda tem essa dificuldade, a gente ainda tem esse ponto que pode ser melhorado. Então, ali na nossa unidade, devido à nossa infraestrutura, é um desafio muito grande ainda, porque a gente, assim, tenta, atender conforme, né, a nossa unidade. Mas a partir do momento que você, por exemplo, a infraestrutura por ser um local inadequado, a gente já tem esse ponto aí que a gente já fica difícil, então a gente precisa melhorar. A alta demanda, né, também é difícil, porque às vezes, a gente colocar um a gente existe equipes, né, então assim, às vezes vem paciente que passa ali, acha que é uma livre demanda, então assim, e ali não é, mas a gente, de certa forma, a gente acaba atendendo, tentando acolher, né, todos os pacientes. Mas então, com isso, fica um pouco difícil da gente manter o que é realmente para ser feito, devido a essa alta demanda. Então, assim, melhorar, né, ter mais equipes ainda, né, em São Gonçalo, onde a gente possa acolher todos. Então, fica a nossa superlotação, que fica essa dificuldade, a nossa infraestrutura e, às vezes, até mesmo a dificuldade de comunicação, que desde a entrada do paciente na recepção, até chegar no ponto, às vezes essa falta de comunicação, essa dificuldade de comunicação também gera alguns transtornos para o paciente. Então, assim, essas são as nossas limitações, né? Então, sempre podemos melhorar alguma coisa. Então, dentro de uma unidade de saúde, a gente tem os gestores, os administradores, recepcionista. Então, a gente tem, aí passa, o cliente, né, ele vai passar por toda essa situação para depois chegar no enfermeiro. Temos os ACS também, que são de extrema importância, porque eles também estão no dia a dia, né, com esses pacientes. Então, assim, o que a gente acho que precisa muito mais é fechar esse cerco na questão dessa comunicação. Porque às vezes o desafio que a gente tem aí é porque às vezes os nossos gestores, eles têm uma questão de, vamos dizer, nem todos os funcionários que existem dentro de uma unidade, às vezes, assim, ainda falta um pouco de capacitação para esses funcionários, porque quando o cliente vem, ele vem para passar pela recepção, tem os gestores. Então, assim, às vezes tem muitas pessoas que têm nessa porta de entrada que querem abraçar esse paciente. E assim, aí a maioria das vezes a gente tem que entender que nós somos atenção primária. E a atenção primária, temos a atenção especializada. Então, assim, a nossa função é exatamente acolher de forma humanizada e priorizar o que é a atenção básica. E às vezes tem pessoas que querem abraçar aquele paciente como um todo, mas aí às vezes o paciente ele não entende que a gente não pode, tipo assim, às vezes ele tem já um exame que não é da atenção primária, né? E às vezes a gente quer tentar ajudar, mas aí às vezes a gente não consegue. Por quê? A gente tem que explicar para esse paciente que, por exemplo, um cateterismo não é feito na nossa unidade, a gente não pode regular, porque não é uma atenção primária. Então, às vezes, a gente tem aqueles funcionários que querem abraçar, né, desde que ele chega ali naquela unidade, para poder tentar fazer. Então, e às vezes isso complica. Então, falta um pouco também da sua pergunta, né, que é como um todo, todos os funcionários, como se todos os funcionários, a gente tem que estar sempre orientando os funcionários, porque às vezes confunde, então o paciente às vezes ele sai de lá chateado, reclamando, mas por uma questão de pura informação, porque ele não sabe que ali não se faz esse tipo de exame, entendeu? Então às vezes os outros tipos de funcionários querem abraçar, né, para levar para a melhor qualidade de atendimento para esse funcionário. Então, assim, falando como todos os funcionários, essa questão de a gente estar sempre fazendo reuniões e para poder a gente ter sempre, né, esse cerco
e saber exatamente como atender na atenção primária.